Fala pessoal, vocês estão aqui no Paulista Show, um evento para empresários. Exatamente tudo aquilo que você faz hoje, a gente consegue trazer aqui com muita maestria. E hoje eu trouxe aqui o nosso Emanuel, trabalha com estética avançada. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Vinícius. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um momento que eu já esperava e sempre quis estar aqui respondendo todas as perguntas, tirando dúvida. Eu acho que é uma área que tem causado muitas dúvidas, né, sobre como iniciar os protocolos. Então, Sim, e as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, o que significa essa estética facial? bom, a estética facial, ela visa a gente fazer procedimentos alinhados com a anatomia do paciente. Então, o que eu tenho recebido no consultório? Muitas pessoas chegam dizendo assim, eu quero ficar igual o Cauã Raymond, quero ficar igual. Só que, infelizmente, não dá, né? Cada um tem uma estrutura corporal, tem uma simetria facial e a gente vai ter que conversar essa simetria com o resultado que o paciente deseja. Na verdade, hoje a gente visa entregar a melhor versão da pessoa. Então, a gente não visa mudar a pessoa, a gente visa entregar a melhor versão, sempre com naturalidade. Entendi. E diante de vários procedimentos que você já fez, qual que é o maior erro assim na visão do próprio cliente? O que ele acha que vai dar ou que não vai dar certo? Bom, em relação a isso, um dos principais erros do paciente é ele querer algo muito exagerado ou então ele querer antecipar ou querer que os procedimentos sejam feitos ou querer resultados muito rápidos, ou procedimentos muito em cima do outro. A harmonização facial, ela precisa de uma maturação. Então, a gente precisa que o paciente entenda que aquilo é um tratamento, né? Hoje eu trato pacientes com 60, 70 anos e esses pacientes, eles têm uma flacidez muito acentuada, né? Uma perca de qualidade da pele. Então, o que a gente faz? A gente reestrutura a pele para depois realizar preenchimentos pontuais, porque no processo de envelhecimento a gente também perde estruturas importantes que faz com que o nosso rosto derreta, como coxins de gordura são perdidos, reabsorção óssea e o próprio colágeno da pele. Então, todas essas estruturas são estruturas que vêm para estruturar a face. Então, a gente precisa repor o que o paciente perdeu e, assim, conquistar o rejuvenescimento facial. E legal. Essas informações, para quem ainda não conhece, existe a questão de idade? Uma pessoa mais nova faz menos, uma mais velha faz mais? Como é que é essa diferença? Ah, muito legal você ter perguntado isso, porque, assim, a harmonização facial ela é para todo mundo. O que é que a gente percebe? Que o paciente mais jovem, 20 anos, 25 anos, eles querem fazer procedimentos que visam melhorar a estética, tipo um nariz que fica com a ponta um pouco caída. Isso aí dá pra gente tá fazendo de forma tranquilo, bem tranquilo. O que eu digo não para os pacientes jovens é quando ela chega dizendo assim, eu quero uma bocona igual da Angelina Jolie. Aí a gente tem que ver se aquele rosto cabe a proporção do queixo, do nariz, do malar, né, que é as maçãs do rosto. A estrutura corporal dela cabe uma boca maior do que ela já tem? Porque às vezes a pessoa quer porque quer, mas não traz um procedimento, não traz uma leveza no rosto e fica muito pesado, principalmente para a idade dela. Então, o que é que a gente sempre orienta o paciente, né? Ó, a gente trabalha com proporções. E isso é importante respeitar. A proporção estética, para ficar bonito, harmônico. E aí é quando eu começo a dizer não para o paciente. Né? A gente tenta frear um pouquinho esse desejo exacerbado, essa busca, né, pela padronização. E eu acho que esse é um dos piores erros. A gente querer se padronizar. Não dá. Toda a harmonização facial ela é diferenciada, ela é personalizada. Cada um vai ter uma abordagem diferente. Entendi. E para algumas pessoas que acham que esse procedimento ele tem dor, ou como é que funciona essa questão? Então, na residência, a gente desenvolveu o anestésico que a gente utiliza, geralmente eu faço bloqueio facial. Então, eu deixo o paciente todo anestesiado para fazer os procedimentos. Mas o anestésico em si, ele é ácido em relação ao pH da pele, então ele vai arder quando a gente for injetar. Aí o que é que a gente faz para não sentir nem a dor do anestésico?
A gente faz uma solução que deixa o anestésico mais básico, igual o pH da pele, e aí o paciente não sente nem o ardor do anestésico. Então é um procedimento que fica o mais indolor possível. A experiência ela é maravilhosa. E quando a gente faz bloqueio facial, então o paciente fica totalmente dormente e a gente consegue trabalhar de forma bem tranquila. E hoje, com esse avanço da tecnologia, e principalmente esses procedimentos, existe uma procura maior hoje em dia? Então, tem. Né? Hoje a procura tá bem maior. Né? Hoje a gente vê que homens, mulheres, elas se preocupam muito, estão se preocupando muito com a imagem. E eu acho isso muito válido. Né? A nossa imagem, a nossa estética facial, ela conversa antes da gente abrir a boca. Então, muitas vezes é uma pessoa que tem super foco no trabalho, que tem força de vontade, que tem expertise, que é super comprometida, mas a estética dela é uma estética de olheiras, olhar cansado, uma pessoa que não que esteticamente não condiz com o que ela realmente é por dentro, sabe? Então, eu acredito que muita gente está percebendo isso, e é como roupa, né? Você está bem vestido, você causa um impacto. Você estar com a pele bem cuidada, sem olheiras, um olhar descansado, isso também causa um impacto positivo em um fechamento de negócio, na apresentação de um caso, enfim, tanto no ambiente laboral como no social também. E hoje, com essa procura sobre o procedimento, é mais homem ou mais mulher que procura? Tá bem meio a meio, viu? Sério? Quando eu comecei, era mais mulheres, e hoje eu acredito, desconfio, não tenho certeza, mas eu desconfio que os homens estão passando ali, uns 55% já de homens, já passando um pouquinho. E o que, que os homens gostam de fazer nesse procedimento? Os homens eles gostam de coisas muito sutis. Eu nunca tive nenhum paciente masculino que dissesse assim, pode botar muito, pode exagerar, diferente de mulheres que já disseram assim, não, bota mais boca, bota mais boca. Eu fico dizendo assim, não, já tá bom. Tá bom, aí eu pego o espelho e mostro, tá bom, porque ó, tá casando com o queixinho, tá casando com o nariz, tá casando com o malá, tá linda. Aí disse, mas doutor, eu tá entre o antes e o depois, realmente eu vejo que tem uma mudança significativa, mas ninguém vai perceber. Parece que tá tão natural. Eu disse, mas esse é o que da questão, né? Isso é o legal, é entregar um resultado significativo sem que ninguém saiba que aquela boca não é sua. Né? Mas infelizmente ainda tem pessoas que querem procedimentos para que os outros vejam que foi realizado. E o procedimento que você realiza nos pacientes, ele tem muito a ver com a vaidade ou é um cuidado, um autocuidado de uma pessoa mesmo? Então, existem os pacientes que procuram muito por vaidade, claro, mas eu percebo hoje que as pessoas estão muito ligadas ao cuidado, né? Que é justamente a minha filosofia, né? O cuidado estético constante para que a gente entregue uma aparência saudável, uma aparência descansada, para que haja um impacto no cotidiano da pessoa. Realmente, a autoestima, você se sentir bem com a sua pele, com o seu rosto, com a sua aparência, isso faz com que você entone uma voz mais com mais presença, você consegue entrar melhor nos locais, nas conversas, você fica mais desinibido, e isso meio que influencia positivamente no seu trabalho também. E hoje na profissão que você atua, qual que é o maior desafio? Bom, sem dúvida, o meu maior desafio é ainda entregar falar para o paciente a importância do resultado natural. Né? Recentemente tem rolado na internet, né, alguns antes e depois de pessoas famosas que exageraram nos procedimentos. E aí você vê um antes de uma pessoa há 10 anos atrás e pega ela hoje, vê que ela parece estar até mais envelhecida, de tanto procedimento que ela faz, dos exageros, daquele malá, tipo malévola, né, aquele queixo muito marcado, a, a, o queixo muito pontudo. Então, assim, isso acaba que ainda existe, o meu desafio é justamente desmistificar isso. Mas tem melhorado bastante, né? É um caminho que a moda também já passou por isso, né? Antigamente as pessoas gostavam de usar blusas com o nome Coach bem grande, nome da marca bem grande, né? Hoje ninguém quer mais, né? Quer o discreto,
o mais sutil possível, e isso também a estética facial está acompanhando. E é o legal, é o meu desafio, entregar sempre resultados assim. Legal. E quando um paciente já vem com uma cirurgia plástica e ele quer melhorar aquilo que já foi feito, geralmente faz em cima da cirurgia? Como que é? Isso, inclusive eu peguei 3 pacientes que fizeram rinomodelação comigo, elas já tinham feito a cirurgia plástica, mas por algum motivo a plástica não deixou do jeito que ela queria e realmente a ponta do nariz ainda estava um pouquinho caída, e a gente reestruturou com ácido hialurônico estrutural, um ácido que simula osso, e a gente conseguiu deixar do jeito que ela queria. O legal da rinomodelação, diferente da rinoplastia, que é a cirurgia, é que a gente entrega um resultado em 30 minutos e o pós-operatório, né, o pós-procedimento é praticamente indolor. O paciente já está liberado para fazer todas as atividades, viajar, ir para festa, casamento. Então, o legal da rinomodelação é a recuperação. E o resultado é praticamente, né? E as pessoas que têm essa questão da dúvida, será que eu faço uma cirurgia plástica ou é um tratamento estético? Qual que é a diferença dos dois? Aí tem a indicação. Tem pacientes que realmente, mesmo com a rinomodelação, não vai ficar legal. Então, na verdade, a rinomodelação, por exemplo, que é do nariz, ela vem para melhorar o perfil do paciente. Ah, o meu nariz ele não é legal de frente. Então, realmente, a gente teria que ir para a plástica, a cirurgia plástica. Do mesmo jeito, a orelha, né? Eu também trabalho com automodelação, que é aquelas orelhas que são mais proeminentes, eu consigo botar elas mais para trás. Depende da força da cartilagem do paciente, eu também indico cirurgia. Então, otoplastia, ao invés da automodelação com fios. Aí é cada caso, a gente precisaria sentar, avaliar e ver o caso do paciente. E qual que é o procedimento que você mais faz hoje? Hoje eu trabalho muito com rejuvenescimento full face, O que né? significa? Pronto, o rejuvenescimento full face significa eu tenho até uma foto que você poderia até colocar. Vamos colocar uma prova real aqui do trabalho. Produção. Ei, achou agora. Pronto, essa paciente, ela fez um protocolo full face, né? Então, assim, o rejuvenescimento facial, ele é um conjunto de técnicas. Ele não é uma técnica só. Então, são vários procedimentos que foram feitos nessa paciente. Notem que quem vê apenas o depois, vê um paciente que parece que não teve nada. Não tem nada, né? Boquinha discreta, não tem ruga. Ela tá uma pessoa que está com ar mais saudável. Porém, o antes dela, né, a gente percebe que o resultado foi bastante significativo, mas não perdeu a naturalidade do procedimento. Aqui é uma paciente que, como eu falei, fez foi um protocolo, foram vários procedimentos. A gente trabalhou primeiro, vejo que ela tinha bastante flacidez, então a gente primeiro trabalhou a flacidez, devolvendo o colágeno que essa paciente perdeu. O colágeno, ele é como se fosse pilares que sustentam o telhado da casa. Com o tempo, esses pilares vão caindo e o teto vai desabando. É por isso que o rosto dela estava derretendo. A gente devolve esses pilares e o rosto volta a ter aquele efeito lift. Junto a isso, é uma paciente que perdeu coxinha de gordura, osso, a gente repôs todas as estruturas que ela perdeu. Foi feita uma análise, né, personalizada para ela e visto o que ela perdeu, o que ela precisava repor. Repomos, utilizamos botox, preenchimento, fio, bioestimulação, preenchimento de boca. A boca dela é muito desidratada, a gente deu só uma hidratadazinha. Vejam que todos esses sulcos, rugas, todos a gente conseguiu tirar com os preenchimentos e com a bioestimulação de colágeno. E quanto tempo dura esse tratamento? Pronto, ela teve 3 encontros. Então, o intervalo entre um encontro e outro foi 15 dias. Então, a gente tem aí 1 mês e meio, né, para entregar esse resultado. Legal. E quanto tempo que ela fica exatamente assim, com essa aparência mais jovial? Quanto tempo dura, né? Isso. Pronto, aí vai depender também de cada paciente. Mas, e outra, a gente tem que entender que o que a gente faz aqui não congela o processo de envelhecimento, ela vai continuar envelhecendo, né? Então, o protocolo, ele tem que continuar. Claro que ela não vai gastar a mesma coisa daqui a 2 anos, por exemplo. Aí o que é que a gente vai orientar ela? Vai ser continuar mantendo a produção de colágeno ativa, né? Porque, infelizmente, depois dos 30 anos, a produção de colágeno vai diminuindo. O que é que a gente faz? Ativa essa fábrica.
reabre essa fábrica para produzir o colágeno. Então, de tempos em tempos, ela vai ser indicada a produzir colágeno. Então, de tempos em tempos, a gente vai fazer bioestimulador. A cada 2 anos, a cada ano, depende muito de paciente para paciente. E hoje, para uma pessoa ter um resultado desse, é nítido que realmente ela está mais nova. Parece que ela ganhou assim, de uma foto para outra uns 20 anos assim. Verdade. E assim, ela é uma pessoa que trabalha com o público, né? Então, ela disse que a forma como ela é tratada hoje, depois da harmonização, é completamente diferente. O público que ela trabalha eram alunos, e parece que os alunos não davam tanta credibilidade quando ela chegava, só depois que conhecia. Então, eu acredito muito na estética que impacta no cotidiano, não só por questão de vaidade, mas a autoestima dessa mulher que trabalha com o público e dá palestra aumentou significativamente e com certeza a fala dela se tornou mais poderosa. Que legal. Agora eu gostaria que você passasse para a gente, olhando para aquela câmera, exatamente como você ajuda tanto uma pessoa que já está com uma idade acima dos 40, uma pessoa mais nova. Qual que é a sua visão e quem é seu cliente hoje? Bom, para ajudar essa pessoa, primeiro eu identifico a causa do problema. Identificando a causa do problema, eu vou resolvendo cada um desses problemas até o paciente ter a estética ideal, a mais natural possível. E hoje o meu paciente ideal, eu digo que qualquer pessoa pode ser meu paciente, desde que ela se preocupe com a imagem, que ela sinta essa necessidade de melhora de autoestima, de comunicação, eu acho que o único paciente que hoje eu não atendo, porque a gente não tem nenhum estudo envolvendo eles, é gestante e pessoas que estão amamentando. A gente tem contraindicação absoluta. Não pode realizar procedimentos estéticos. Entendi. Foi muito importante essas informações, as pessoas vão acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, mas agora eu gostaria de pedir um favor. Se você gostou realmente de estar aqui, gostou? Muito. Que bom, que bom. Eu gostaria que você indicasse esse espaço para realmente pessoas igual você, que precisam de um posicionamento, que precisam de um palco, que precisa realmente trazer aquilo que faz no dia a dia. Para essas pessoas, olhe para aquela câmera e traz a sua experiência do Paulista Show. Bom, amigos da área de estética, nutrólogos, amigos de outras áreas da saúde, aqui é um local importante, que a gente tem voz e que a gente consegue levar informação e orientação para os nossos pacientes de forma mais abrangente possível. Então, eu recomendo a todos os meus colegas e parceiros a virem aqui para fazer também no Paulista Show esse momento, ter esse momento, para poder também ajudar os nossos pacientes de uma forma bem mais ampla, né? Então, isso é bom para você, que vai ter uma visibilidade, e bom também para os nossos pacientes, que vai ter a informação. Que bacana, parabéns! Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, amigo.